Bom, é uma questão muito importante com a qual nós nos deparamos hoje, né? Percebe-se que uma guerra se torna global quando ela deixa de envolver apenas os beligerantes originais, né? E passa a afetar diretamente diversas regiões do planeta. Eu aqui, enquanto historiador, vou buscar uma abordagem histórica, porque isso, ao longo da trajetória humana, tem ocorrido por alguns motivos recorrentes, para que nós possamos entender essa pergunta, chegar a fundamentá-la e uma possível resposta, precisamos entender essas recorrências. Primeiro, as alianças militares. Então, alianças militares consolidadas, elas historicamente têm levado a conflitos regionais se tornarem globais. Os interesses econômicos, obviamente, que passa pelo controle de rotas comerciais, as competições geopolíticas entre grandes potências e até mesmo potências regionais, e a participação em impérios ou blocos políticos. Isso a história tem nos ensinado, que nos leva para uma guerra global. Em outras palavras, uma guerra mundial não nasce mundial, ela se torna mundial por algumas razões. Foi isso exatamente que aconteceu em 1914, quando foi deflagrada a Primeira Guerra Mundial. Talvez seja o melhor exemplo histórico desse processo que nós podemos trazer para hoje e, de uma certa forma, comparar, onde existiam ali alianças rígidas entre países, formais, planos militares inflexíveis. Lembramos aqui do plano Schlieffen e do plano 17 francês, uma sólida corrida armamentista e um nacionalismo exacerbado. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele deflagra um conflito que inicialmente parecia ser regional, mas que vai desembocar para um conflito global até então sem precedentes. De modo que nós hoje vivenciamos conflitos regionais, estão aí na mídia, todos acompanhamos, mas que tem uma possibilidade, sim, de se transformar em uma guerra global. Um dos livros mais famosos que a gente conhece, um best-seller sobre a Primeira Guerra Mundial, tem um título horrível. Chama-se Os Sonâmbulos. É uma obra extraordinária, que diz que ninguém queria, ninguém achava possível, eles foram escorregando para dentro dessa guerra como sonâmbulos. A gente vai pegar isso mais à frente. Será que a gente está sonâmbulo no que está acontecendo, Marcos Vinícius? Eu acho que, William, nós temos que levar em consideração de que, apesar de nós termos vários países envolvidos nessas duas guerras, não é? Você tem a Ucrânia ali com, acho que 20 países envolvidos, se nós levarmos em consideração todo o apoio que a Ucrânia tem tido nesse processo todo. E se nós levarmos também em consideração aquilo que acontece no Oriente Médio, nós também temos isso expandindo cada vez mais. Ontem foi a Jordânia e todos os dias a Arábia Saudita. Então nós temos uma expansão nisso. Mas o grande fator, para eu acreditar que nós não vamos caminhar além, é que existe ainda o elemento que contém tudo isso, que é o elemento nuclear. A Rússia até hoje não utilizou o elemento nuclear, poderia ter feito, porque tem medo de uma retaliação dos Estados Unidos e também a China. Então, o que a gente acredita é que você tem, primeiro em Washington, um que é grande admirador do Putin e do presidente Xi. Ele gostaria, o Trump, de ter o poder que o Putin e o presidente Xi têm na condução dos seus países. Está se empenhando bastante por isso. Está tentando, né? Até gostaria de ser reeleito numa impossibilidade constitucional. Eu concordo que as variáveis clássicas para o conflito ampliar são essas que o professor Darós colocou. Mas, particularmente, alianças rígidas, eu entendo que talvez não. Nós temos ali uma aliança forte, Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Arábia Saudita. Nós temos um pouco mais ampliado a relação Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, eventualmente uma relação quadrilateral com a Índia. Mas nós não vemos um outro polo com todas essas alianças. Nós não vemos outros grandes players internacionais que vão partir em defesa desse movimento. Então, existem os componentes básicos, mas nem todos o suficiente, como historicamente no passado. Já com relação à parte nuclear, eu tenho uma visão
muito próxima, eu acho que contém, mas também vejo que é uma variável que está se alastrando. O acordo dos Estados Unidos-Arábia Saudita começa a fragilizar essa questão da contenção nuclear, a possibilidade da Austrália estar com submarinos nucleares agora já em 2030, já mostra também um esvaziamento do controle nuclear. Então, o equilíbrio nuclear, ele no momento é bastante presente, mas talvez em um horizonte futuro isso seja mais uma variável de risco do que uma variável de estabilidade. Então, acabo me posicionando um pouquinho diferente. Eu acho que o conflito mantém regional, ele ainda não tem todo o combustível para se alastrar, mas por caminhos diferentes de análise. Pelas alianças ainda serem rígidas, mas unilaterais, e pela estabilidade nuclear está mudando no tempo, mas esse tempo ainda está num futuro de curto prazo.